Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano. Estou aqui, professor Eduardo, para falar um pouquinho de história para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo da nossa apostila, do nosso livro didático. E eu peço que você já pegue ele aí, para nós podermos trabalhar em cima dele. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. Na verdade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que causou essa revolução. Nós vamos falar como ela começou, né, e onde ela começou. Foi ali na Europa, pelo século XVIII, mais ou menos. Nós podemos basear a data ali em 1750, mais ou menos, essa transformação dessa revolução, né? Vamos falar o que impactou a nossa vida, por que impacta a nossa vida a Revolução Industrial e também, né, o progresso que ela trouxe. O progresso que ela trouxe para o nosso dia a dia. Também nós vamos finalizar falando sobre por que os ingleses foram pioneiros nessa transformação. Por que os ingleses foram os primeiros a demonstrar interesse e a praticar e a trabalhar em cima nessa revolução industrial. Tá bom? Eu espero que você esteja animado para essa aula. Acredito que semana que vem já vamos estar juntos aí na aula presencial, né? E você que opta por estar na aula remota ainda por enquanto, né, você possa desfrutar aí desses vídeos que estão sendo lançados na nossa plataforma Escola Batista lá no YouTube, tá bom? Então, falando da Revolução Industrial, eu queria observar com vocês primeiro essa imagem aqui, né? Você pode ver aqui, essa imagem ela representa, na verdade, ela é bastante representativa do que nós vamos estudar. Você está vendo aqui um trem, na verdade, esse trem que fala do que aconteceu na época da Revolução Industrial. Você vai perceber comigo que na Revolução Industrial houve grandes mudanças de tecnologia. E nós já falamos também que houve o aparecimento das máquinas, né? As máquinas que mudaram a produção dos alimentos, a produção principalmente dos bens de consumo, mas ela também transformou a maneira de transportar essas coisas, transportar os alimentos, né? Hoje, nós não conseguimos nem imaginar como é que é viver sem o transporte acelerado, né? A Revolução Industrial ela mudou a maneira de se viver a vida. Antes, o tempo para as coisas acontecerem eram bem maiores, né? Se fazer uma viagem de um lugar para o outro demorava semanas, até meses. Já na Revolução Industrial, depois que aconteceu ela, as máquinas vieram, com isso vieram os trens, vieram os carros, né, e muitos outros acontecimentos que trouxeram, com a Revolução Industrial, mudança no dia a dia das pessoas e o deslocamento mudou, né? Hoje, se você falar, vou daqui, vamos supor, né, vou daqui para São Paulo, nós temos várias formas de se deslocar. Você pode se deslocar de carro, né? Você vai gastar aí mais ou menos umas 15 horas para chegar em São Paulo. Você pode ir de avião, você vai gastar aí 1 hora e 10, né? E também, antigamente, as pessoas iam a São Paulo e demoravam meses, porque daqui lá são 1.200 quilômetros, né? E as pessoas ficavam dias na estrada fazendo esse deslocamento. Hoje não, hoje é tudo diferente. Esse trem também, essa imagem aqui, demonstra para nós o que mudou com relação ao transporte dos bens, né? Transporte dos alimentos. Lá na sua casa hoje você come feijão, você come arroz, né? Você come milho, você faz uso de frutas, verduras e legumes que chegam na sua casa mesmo não tendo aqui na nossa cidade a produção desses alimentos, né? Muitos lugares comem coisas de outras cidades, de outros estados, justamente porque a Revolução Industrial trouxe esse transporte, né? Hoje nós podemos desfrutar dessa mudança, dessa revolução, onde tudo é levado para todos os lugares numa velocidade muito alta, né? E também a Revolução Industrial ela não só mudou a maneira de se transportar os alimentos, transportar as pessoas, mas também transformou a área política e transformou a vida dos trabalhadores, né? Quero ver com você a respeito dessas coisas. Então, o que é a revolução?
Às vezes a gente fala revolução e muitos não entendem direito essa palavra, mas a palavra revolução, ela tem a ver com um processo que muda as bases de uma sociedade, né? Então, o processo que mudou as bases da sociedade inglesa, mudou as bases do mundo inteiro, né? Foi essa revolução, a revolução que aconteceu ali na Inglaterra. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, a Revolução Industrial e os seus desdobramentos. Para a gente entender melhor ainda essa revolução, passa aí para a página 30 agora da sua apostila e você vai verificar comigo aí, na página 30, né, essa imagem aqui, ó, essa imagem, e vamos falar um pouco das origens da Revolução Industrial. Você sabe que antigamente, ali na Idade Média, na Baixa Idade Média, as oficinas, né, tudo que era feito à mão. Tinham as manufaturas. Tá? A manufatura, que é nada mais, nada menos do que o trabalho manual para se realizar as coisas, para se fabricar as coisas. Então, se tinham os artesãos, né, os artesãos que trabalhavam num determinado produto, e eles começavam o produto do início ao fim e manufaturavam esse produto. Vamos supor, se fosse fazer uma cadeira ou uma mesa, né? O artesão ele pegava do início ao fim para fazer essa mesa, essa cadeira. Uma roupa também, do início ao fim. Com a Revolução Industrial, né, o que aconteceu? Começaram a sair os artesãos das suas casas e o trabalho passou para dentro das oficinas. E agora não mais com a manufatura, mas com as máquinas, né? Pequenas oficinas surgiram e essas oficinas fizeram com que a produção aumentasse, né? Então, a mudança nas técnicas de produção fez com que se aprimorasse a maneira de fabricar as coisas. E por causa desse aprimoramento, a velocidade de produzir bens de consumo aumentou também, não é verdade? E os historiadores, eles dizem o seguinte, que a Revolução Industrial ela foi dividida em duas partes. A primeira parte se estendeu ali da metade do século XVIII até meados de 1850, já no século XIX. Né? Essa fase ela se caracterizou, você vai poder olhar aí na sua apostila, está aqui no meio da página 30, né? Essa primeira etapa ela se caracterizou pela exploração do carvão, do ferro, das máquinas a vapor. Né? Tudo era baseado nisso. Né? Vieram as máquinas, mas as máquinas a vapor. Então era usado muito carvão, era usado ferro, né? Essas máquinas que nasceram, saiu da manufatura e foi para as oficinas, essas grandes máquinas. Posso até te mostrar aqui mais para frente, né? Aqui na página, olha só, aqui na página 32, tem aqui uma máquina a vapor, tá vendo? Elas eram enormes, eram grandes e tinham ali o trabalho com o carvão que gerava o vapor e o vapor movia as máquinas, né? Você está vendo aqui? Essa máquina aqui é da Revolução Industrial. Mas voltando aqui na página 30, nós vamos ver que tinha uma segunda etapa da Revolução Industrial que já se caracterizou pelo uso do aço, não mais do ferro, da eletricidade e também do petróleo para gerar energia. Né? Essa segunda etapa aí. Interessante que a Revolução Industrial ela causou mudanças na Inglaterra e no mundo todo. Lembrando que foi no século XVIII e levou a economia, que passou de ser uma economia agrária e manual, para uma economia que se centralizou no urbano e no industrial, desenvolvendo assim muitas fábricas. E como eu estou te dizendo, né, muita coisa mudou na época aí da Revolução Industrial. E os pioneiros nisso foram os ingleses. Por isso eu vou passar aqui para a próxima página, que na página 31, que fala aqui do pioneirismo inglês. Dá uma olhada aqui, o pioneirismo inglês, acompanhe comigo. A grande pergunta é por que os ingleses foram os primeiros a trabalhar com a Revolução Industrial. Os ingleses tiveram um passo inicial, na frente dos outros países. Né? Tem vários motivos aqui que nós vamos ver. Né? Principal motivos é que a burguesia ela acumulou bens. A burguesia ela se destacou
no acúmulo de riquezas e fez com que a Revolução Industrial acontecesse investindo nessa área, né? Na área das máquinas e outras coisas mais. Mas também porque os ingleses eles tinham formado um império comercial. Você vai ver aqui que eles tinham criado a marinha mercante, que transportava matérias-primas para cima e para baixo aí nos oceanos e fez com que os produtos que eram feitos ali na Inglaterra fossem distribuídos para o mundo inteiro. Aqui era feito ali nas oficinas, era comercializado no resto do mundo. Outra coisa também, além da marinha mercante, que estava aí distribuindo os produtos ingleses, tinha também o fortalecimento político da burguesia, porque isso aqui dinamizava, vamos dizer assim, a economia. Como tinha uma burguesia forte, né, tinha assim o rei, tinha também os artesãos, a burguesia, os comerciantes, né, que estavam fortalecidos no momento e investiam nisso daqui. E também o acúmulo de capitais decorrente do mercantilismo ali no Oriente e nas colônias, entendeu? Isso fez com que os ingleses se destacassem. Você também vai ver aí que um dos motivos é que as jazidas de carvão e de ferro ali na Inglaterra era muito grande. Então eles aproveitaram essas minas de carvão, né, essas minas de ferro para gerar o que eles precisavam. E ainda a conversão da burguesia à religião, ao puritanismo. E porque dentro da religião, né, evangélica, vamos dizer assim, do puritanismo, né, do cristianismo, tinha a ideia de valorizar o trabalho, né, que o trabalho dignificava o homem, que o trabalho ele fazia o homem, né, vivenciar a vontade divina. Então isso fez com que também o inglês, o pioneirismo inglês, ele fosse na frente, os ingleses andassem na frente dos outros países. Mas nós não podemos esquecer, e está aí na página 31 também, que você vai ler comigo, que um dos outros fatores primordiais para os ingleses saírem na frente foi que o parlamento, né, inglês, ele fez uma lei chamada Lei de Cercamentos. Nós já falamos sobre isso, mas o que era a Lei de Cercamentos? Todas as terras, as propriedades rurais, elas tinham que ser cercadas por causa do cuidado com as ovelhas, né? Um dos principais matérias-primas aqui nessa época era a lã para fabricação de roupas. Então, tinha muita confusão com os criadores de animais. Então, misturavam um com o outro. Então, o que fez? Foi feita uma lei para cercar as terras. Com esse cercamento de terras, o que aconteceu? Quem não era dono de terra nenhuma tinha que morar na cidade. E, com isso, aumentou a população nas grandes cidades, nos grandes centros. Por isso, também aumentou a mão de obra nas fábricas, né? Então, o cercamento de terras contribuiu para que as fábricas recebessem mão de obra acelerada, mais pessoas trabalhando aí nas fábricas. E quem ficou lá no campo recebia salários baixíssimos, né? Então, isso atrapalhava aí as pessoas. O que eu quero que você grave é tudo isso que nós falamos aqui, né? As origens da Revolução Industrial e por que, nessa aula, né, o pioneirismo inglês. Por que os ingleses saíram na frente? Aqui os argumentos, estude aí essas páginas da sua apostila, a página 28 até a página 31, e nós nos veremos aí na próxima aula para falar sobre o processo da produção industrial, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.